faz a gente interpretar um vídeo que você soltou essa semana também bem interessante, falando assim, solte a cachorra, ou solte o cachorro que tem dentro de você, tipo, vivencie esse mundano para você ter uma melhor percepção desse sagrado. É isso mesmo que você queria estar passando? Exatamente isso. Nos países onde as religiões ascéticas, ou seja, as religiões que dizem que você deve negar o corpo, negar os prazeres para obter Deus, a gente cria um grande problema, no sentido de que nós temos uma sociedade reprimida sexualmente, e toda a repressão sexual acaba causando uma compulsão sexual com o decorrer dessa sociedade. Por exemplo, no Brasil, a gente teve muita repressão sexual porque nós somos colonizados pelos portugueses. Os portugueses vieram com o catolicismo e de forma impositiva, inseriram o catolicismo aqui no Brasil. Dessa forma, desenvolveu as religiões protestantes e todas as nuances do cristianismo e catolicismo. Acabou-se que a gente acabou interpretando que Deus deixa o mundano para seguir o espiritual. Logo, eu tenho que reprimir todos os meus desejos e segurar todos os meus impulsos para que eu possa alcançar Deus. Nessa busca de alcançar Deus, a partir da repressão dos meus impulsos biológicos, acabou-se gerando compulsão. E aí hoje você vê o que muitas pessoas criticam, uma sexualidade exacerbada, muitas pessoas criticam o funk, criticam as festas funk, que rola aquela sexualidade muito louca, mas isso é fruto de uma repressão sexual de 500 anos, que estourou agora e que vai estourar cada vez mais. E aí o grande desafio é, como que eu posso alcançar Deus a partir desse mundano, todas essas repressões que eu acabei gerando, que a sociedade e a cultura acabou gerando em mim, porque a gente já nasce impulsionado a uma sexualidade. Uma sexualidade até exacerbada. Você abre as redes sociais, tem uma série de sexualidade. Os filmes, a mídia, Hollywood, tudo é muito sexualidade por conta dessa repressão. E aí, ao mesmo tempo, a gente, antes de começar a praticar o caminho tântrico, a gente precisa colocar essa sexualidade para fora. Colocar esses instintos para fora como se fosse um processo de purificação, um processo de catarse. Eu posso dizer, basicamente, que nós já nascemos com algumas fantasias sexuais, né? E que são fantasias sexuais que não são da nossa natureza divina. São fantasias sexuais que são da nossa natureza biológica, imposto pela sociedade. Filmes pornôs, o homem transando com duas mulheres e um cara. Toda aquela sexualidade, né? Que os puritanos vão dizer que aquilo é podre, que aquilo é sujo, acaba ficando no nosso inconsciente registrado. Muitas vezes, dependendo do nível de intensidade que você tem nessas fantasias, se você não as realiza, você acaba sendo uma pessoa frustrada, você acaba acumulando aquela energia de frustração dentro de você, se você não as realiza. Então a primeira dica que eu dou é que dentro de um nível natural, dentro de um nível que não vai prejudicar o outro, que não vai ludibriar o outro, dentro do nível que eu não vou causar mal ao outro, eu devo exercer, antes de praticar um caminho espiritual tântrico, essa minha sexualidade mundana, esses meus desejos, esses meus instintos, essas minhas fantasias. Obviamente, e jamais cometendo qualquer tipo de crime, gente. Isso eu acho que eu não preciso falar disso, né? Desde que não prejudique o outro, desde que não vá prejudicar a outra pessoa, desde que seja espontâneo e natural, eu devo primeiro colocar essa sexualidade e essas fantasias para fora. Porque nós temos várias fantasias. Então, primeira dica que eu dou, coloque isso para fora. Exerça primeiro a sua sexualidade mundana. Seja o mais louco que for, desde que não prejudique o outro, coloque isso para fora como num processo de purificação catártica. Esse colocar para fora a gente pode entender até como um autoconhecimento, né? Conhecer Exatamente. o seu corpo, conhecer a sua mente, as suas fantasias, os seus desejos, porque como é que você vai avançar para algo mais transcendental se você não se conhece? Exatamente. Se você não tem ideia do que se passa com você. Interessante. Uma outra coisa que também me chamou muita atenção essa semana foi justamente essa questão do sexo sem gozo. Que aí todo mundo fala, uns criticam, outros falam, tal. E como
Porque a percepção que eu tenho é que não é que você está deixando um prazer, né, para viver sem prazer, né? Você vai estar experienciando uma nova forma de prazer, né? O que a gente poderia falar um pouco mais para as pessoas, para elas terem um pouco mais de compreensão sobre isso? Nós somos condicionados, até pela nossa cultura, a que o prazer ele é intrinsecamente ligado ao orgasmo. E aí quando se fala de que eu devo retirar o orgasmo, é como se a gente estivesse retirando o prazer das pessoas. Isso causa uma grande balbúrdia, por quê? Porque há 500 anos nos vem sendo negado o prazer. Pelos 7 pecados capitais, abrangendo todas as áreas da nossa vida, nos vem sendo negado o prazer. Quando se diz para as pessoas, olha, você deve evitar o orgasmo, para elas é revoltante, porque elas falam assim, poxa, mais um que me vem dizer para eu deixar de sentir prazer. Já basta todas as religiões que me fizeram ofuscar a ideia do prazer. Mas isso é um fruto da visão dual que a gente começou esse vídeo falando, né? De que o divino é uma coisa e de que o carnal é outra coisa. Essa visão dual de que se eu tiro o orgasmo, eu não tenho prazer. O que a gente aprende na sexualidade tântrica é justamente que você, como você disse, você deixa de experimentar aquele ápice de prazer de 1 ou 2 segundos, mulher um pouco mais, para experimentar um tipo de prazer mais prolongado, e eu posso dizer com propriedade, muito mais prazeroso do que o prazer momentâneo do orgasmo. Então, a sexualidade tântrica é, na verdade, ter mais prazer, experienciar mais o corpo do outro e mais o próprio corpo, aumentar a duração do prazer, ao invés de diminuir o prazer. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é aumentar o prazer e não reduzi-lo a 1 ou 2 segundos. Mas, é igual eu disse, uma coisa é a teoria, uma coisa é eu dizer isso, outra coisa é você experimentar isso. Digamos assim, é verificar como o seu corpo funciona nessa nova configuração. Exatamente. De relação e de prazer e etc. É muito interessante a gente ter esse tema abordado, sexualidade, e eu vejo que você tem vídeos muito interessantes e que você fala de uma forma clara, né? Assim, muitos, né, eu costumo dizer, né, que tem pessoas que falam sexualidade até baixinho, né, usando sinônimos e tal. Isso é interessante porque no fundo, né, você acaba falando de uma forma muito clara e o que geralmente as pessoas realmente têm de dúvidas, né? A gente percebe que as pessoas vêm procurando, elas têm interesse em querer saber um pouco mais, mas ao mesmo tempo elas ficam retraídas, né? Ela ainda muito condicionada com as vergonhas, tipo, eu tô querendo saber sobre sexo, então eu não sou uma pessoa confiável, né? As pessoas querem geralmente jogar isso para um âmbito mais escondido. Trazer isso à mostra, falar isso de forma mais aberta, quer atingir que tipo de propósito? O propósito que a gente iniciou falando no começo desse vídeo, que as pessoas possam enxergar Deus em tudo a partir da sexualidade, que elas treinem a partir da sexualidade enxergar o divino em tudo que elas fazem. Isso faz uma conexão com um texto que eu grifei uma parte muito interessante. Foi um texto que você falou sobre essa questão da energia sexual e que ele fala o seguinte, né, que por que ao longo do tempo a sociedade vem escondendo, né, toda a questão do quanto é importante a energia sexual ser algo que vem trazer um pouco mais de lucidez às pessoas quando elas conseguem administrar essa energia, né? Foi até uma frase que chamou a atenção, tipo assim, que fala que as pessoas são mais fáceis de serem manipuladas, né, se elas vivem nas trevas, né? Então, o que acontece? Eu posso entender que você ter domínio dessa energia, você saber experienciar isso, saber controlar isso, saber gerir isso de uma forma que não quer dizer que vai ser mecânica, mas espontânea, te dá mais poder? Nós nascemos naturalmente escravos do prazer. Escravo é todo aquele que não tem liberdade.
A liberdade só é adquirida quando eu posso ou não realizar algo. Quando não tenho a liberdade de escolher realizar algo, eu sou escravo daquilo. Então a mídia, né, faz com que a gente já nasça praticamente escravo do prazer e voltado para a energia sexual, escravo da sexualidade. Onde eu não tenho escolha de não gozar. Eu tenho que gozar porque aquilo é uma obrigação minha e eu sou escravo do gozar para me sentir bem. Logo, eu me torno escravo do prazer. O poder nesse sentido é de se tornar senhor de si mesmo, onde você escolhe ou não o tipo de sexo que você quer fazer. Porque você praticar a sexualidade tântrica não significa, eu jamais tenho que ter orgasmo, eu jamais vou gozar. Uma coisa é você gozar e ter um orgasmo porque você decidiu conscientemente ter. Outra coisa é você ter um orgasmo porque você não teve outra opção, escravizada pelos seus instintos biológicos. Então é o treino da liberdade onde eu escolho ter uma coisa ou outra. E aí novamente, uma coisa é teoria. Vocês que estão assistindo esse vídeo podem dizer: mas eu gozo quando eu quero. Isso me parece muito bem aquelas pessoas que são viciadas em drogas químicas que dizem que vão parar quando elas quiserem. Tente não gozar. Pratique a liberdade de ter um orgasmo ou não. Quando você tiver a liberdade de gozar ou não gozar, ter um orgasmo ou não ter, você realmente é livre. Por enquanto, nós estamos condicionados ao prazer. Eu sou obrigado a gozar, porque o meu instinto biológico me faz gozar. Perfeito. Você acredita também que muitos homens, se a gente percebeu assim, muita reluta, né, de alguns homens na página e tal, eles possuem uma crença limitante de que o gozar está relacionado com a masculinidade? Existe uma obrigação quase que social nisso, né? Eu mesmo tive esse problema porque quando você vai ter relação sexual com alguém e você não necessariamente tem um orgasmo, porque você não escolheu ter um orgasmo, como as pessoas são condicionadas, elas acham que o fato de você não ter um orgasmo significa que você não está sentindo prazer o suficientemente para gozar. Não passa pela cabeça delas que você escolheu não ter aquele orgasmo. Logo, o orgasmo em si tornou-se um símbolo de masculinidade. Por conta dos filmes pornôs que a gente assiste desde que a gente nasce. É o cara lá ejaculando na boca da mina. É toda aquela coisa que a partir do esperma expelido para fora é que eu provo a minha masculinidade. E aí existe um condicionamento nesse sentido, de que eu preciso gozar e mostrar a minha masculinidade, o nível do prazer que eu estou sentindo. Ao mesmo tempo, os questionamentos que a gente teve na página essa semana e a semana que se passou, algumas pessoas justificaram que é profanação. Porque esses ensinamentos tântricos, esses ensinamentos da sexualidade sagrada, vieram de milênios atrás e eram restritos a um grupo muito seleto de pessoas. E as pessoas alegam: olha, você está abrindo isso para as pessoas e você está profanando tudo, você não pode abrir isso para as pessoas. E o problema que surge é o seguinte: as religiões e os grupos sociais, eles tendem a ter um ego tão grande de achar que aqueles ensinamentos são tão preciosos que tem que ser degustados apenas por um pequeno grupo de pessoas. E aí entra naquela questão que a gente iniciou o vídeo. Se eu defino algo como sagrado, eu estou dizendo que todo o resto é profano. Se eu redireciono ensinamentos específicos para um grupo específico de pessoas, significa que as outras pessoas não são merecedoras de receber o ensinamento que eu estou recebendo. É por isso que a humanidade está travada há séculos, justamente por essa patente. Eles acham que eles são especiais demais em ter recebido aqueles ensinamentos e aquilo não pode vir a público porque senão vai profanar, porque senão vai jogar pérolas a porcos. Mas, por mais que os ensinamentos estejam hoje abertos na internet, vários outros ensinamentos, só captarão a essência daquilo quem tiver que captar.
Porque o próprio Jesus falava em parábolas. Ele falava abertamente. É como se fosse um YouTube de hoje em dia, um Instagram. Todos ouviam a profundidade das coisas que ele falava, mas nem todos eram capazes de escutar. As parábolas, muitos ouviam. Captar a mensagem real da parábola era uma habilidade para poucos. Então nós temos sim que expandir os ensinamentos, que tirar essa questão de um grupo seleto de pessoas e deixar que a própria natureza divina desperte nelas conforme o próprio processo delas. Cada um tem o seu tempo de germinar a semente. Perfeito, perfeito. É muito interessante a gente conseguir falar sobre isso de uma forma tão aberta, né? E eu acho que isso é o que a página do Saúde Espiritual vem trazendo. Um linguajar muito comum, muito aberto e muito sagrado, né? Não perdendo essa essência, né? Queria agradecer esse espaço que você deu aí pra gente bater esse papo, né? E que as pessoas que tiverem mais dúvidas, passem dúvidas pra gente, ou nos comentários, ou via direct. A gente vai ter aí um espaço para responder. E vamos fazer mais bate-papos assim, de forma mais descontraída. Quem quiser fazer perguntas também diferentes, né? Querendo entender um pouco mais como é que o Eric chegou aí a todo esse conhecimento, né? A gente está aí aberto. Não é verdade? Eu agradeço. Quem tiver dúvidas, manda aí no direct ou manda lá na minha página, que a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. Vai estar criando novos vídeos, porque esse é um assunto muito profundo. Se a gente fosse falar disso, teria que passar semanas e horas por dia falando, porque é um assunto extremamente profundo. Mas estou aberto a perguntas, estou aberto a questionamentos nesse sentido. Agradeço também a oportunidade. Perfeito. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijos, até mais.